respected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep and dreamed of Olá pessoal, mais uma vez aqui para terminarmos as questões de direito tributário e podermos postar no nosso blog danielsemini.blogspot.com o restante dessa revisão que está sendo realizada por meio de resolução de questões para vocês que vão prestar o concurso de assistente técnico administrativo. É hora de trabalhar com bastante firmeza, estudar com bastante firmeza para que se conquiste a aprovação. Não há aprovação em concurso público dessa magnitude sem que haja um esforço, uma dedicação. Nos próximos dias será publicado edital para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A remuneração chega a quase R$ 4.300 e serão mais de 1.000 vagas. Pelo fato de haver bastante vagas, não quer dizer que você pode relaxar, porque quanto mais vagas se tem no concurso, maior é a quantidade de candidatos. Então, fica o lembrete aí, a trilha concursos começa o curso de escrevente técnico judiciário com material didático incluso, com aulas dinâmicas, com todo o material cobrado no último edital que não vai ser alterado no próximo dia 23 de julho, segunda-feira. Então aproveite essa oportunidade, levando mais um aluno, você ainda ganha desconto especial. E se publicar no Facebook aí de vocês, se compartilhar a notícia no Facebook de vocês, ganha mais desconto ainda, ok? Vamos para a resolução de questões de direito tributário. Vamos continuar, nós paramos na questão número 5, agora a questão número 6. Que também é para a gente julgar em verdadeiro ou falso. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então essa é a questão número 6, que é para a gente analisar em verdadeiro ou falso. E fica aqui para vocês o seguinte, essa questão deve ser julgada como correta, porque ela é uma cópia do artigo 81 do Código Tributário Nacional. E ela nos ensina alguma coisa, lógico. Toda leitura, toda resolução de questões nos ensina alguma coisa que a gente vai poder se utilizar para o concurso público. Isso é óbvio. O ideal para estudar para concurso é aulas preparatórias em curso preparatório, e aqui fica a dica para a trilha concursos, resolução de questões em casa e sempre ler o material que é fornecido nesses cursos preparatórios. Não adianta só ir à aula, tem que estudar em casa, tem que fazer questões, tem que resolver exercícios, ok? Então, voltando à questão 6 deve ser julgada como correta porque ela é cópia do artigo 81 do Código Tributário Nacional. E contribuição de melhoria é uma espécie de tributo. Nós já vimos quais são os tributos aqui no Brasil. Tributo é gênero que admite 5 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições, também chamada de contribuições especiais, contribuições para fiscais. Tá? A contribuição de melhoria, que é o tributo que nós estamos analisando aqui nessa questão número 6, ela é de competência concorrente, ou seja, pode ser instituído pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, por todos os entes administrativos, político-administrativos do nosso país. Todos os entes capazes de tributar podem instituir este tributo. Então, primeira coisa que a gente já deve saber, é uma espécie de tributo. É de competência concorrente, ou seja, qualquer dos entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios, podem instituir este tributo denominado contribuição de melhoria.
ele é instituído para quê? Para fazer frente aos custos de obra pública. Então, o fato gerador desse tributo é a construção de uma obra pública. Mas, ó, eu ainda não acabei de definir para vocês o que é o fato gerador. Precisa de obra pública. Qualquer obra, professor? Não, somente a obra pública pode ensejar a criação de contribuição de melhoria. Uma obra de um particular, esse particular não pode cobrar contribuição de melhoria, tá? Ou o ente federativo, ou os municípios, Estado, Distrito Federal ou a União não podem cobrar contribuição de melhoria em razão de uma obra particular, de um terceiro. Tem que ser obra pública, tá? E além de ser obra pública, essa obra pública tem que trazer valorização imobiliária, tá? Ou seja, o imóvel tem que se valorizar em razão da obra pública. Esse é o fato gerador da contribuição de melhoria. Um imóvel se valorizando, aumentando o seu valor patrimonial em razão de uma obra pública. Esse é o fato gerador da contribuição de melhoria. E se manter no mesmo valor patrimonial este imóvel, professor? Não tem fato gerador de contribuição de melhoria, não pode ser cobrado. E se desvalorizar o imóvel? Também não pode ser cobrado, porque não completa o que é o fato gerador da contribuição de melhoria. Então, para poder cobrar a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, cobrar a contribuição de melhoria, eles têm que gastar com uma obra pública e esta obra pública tem que trazer valorização imobiliária, tá? Estamos próximos aí da Copa do Mundo, de Olimpíadas no Brasil, muitas obras estão sendo efetuadas neste período até a data efetiva da realização desses eventos. Vamos imaginar construindo um estádio de futebol aqui na nossa região. Constrói um estádio de futebol. Quem mora nas proximidades desse estádio teve uma valorização imobiliária. Estádio de futebol foi uma obra pública e essa obra pública trouxe uma valorização para os imóveis daquela região. Está configurado o fato gerador, pode ser instituído a contribuição de melhoria, ok? E quanto que eu posso cobrar? Posso cobrar qualquer valor? Não, existe um determinado limite. Existem dois limites, na verdade, para ser aplicados. Existe o limite individual e o limite global. Ou seja, não se pode arrecadar com essa contribuição de melhoria mais do que o próprio preço da obra pública. Ou seja, se a obra pública custou R$1 milhão, não se pode arrecadar com a contribuição de melhoria mais do que R$1 milhão. Então, esse é o limite global. Quanto custou a obra? Quanto que o poder público busca ressarcir em razão dessa contribuição de melhoria? Não pode ser arrecadado mais do que aquilo, tá? Outro limite é o limite individual. Se valorizou R$10 mil o imóvel do Joãozinho e valorizou R$20 mil o imóvel do Zezinho, o Joãozinho não pode pagar mais do que 10 mil, porque só valorizou 10 mil dele. E o Zezinho não pode pagar mais do que 20 mil, porque só valorizou 20 mil reais o imóvel dele. Então, além de analisar o limite individual, que é o quanto valorizou de cada imóvel, temos também que analisar no montante. Não pode se arrecadar mais do que o total da obra. Então, existe o limite global, que é o total da obra, e o limite individual, que é o valor que se valorizou de cada imóvel em razão da obra pública. Então, tá aí a questão 6 deve ser julgada como correta e já aproveitamos e fizemos um resumo de contribuição de melhoria. Artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional. Então, fica a dica para estudo, artigos 81 e artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional. Ok?